Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho assim nas ideias centrais lá do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Opa, vamos lá. É um capítulo chave, né? Com certeza, fala de grandeza, de humildade, como lidar com conflitos e, claro, um tema centralíssimo, o perdão. Exato. E tudo começa assim, bem direto com os discípulos chegando para Jesus e perguntando: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Uma questão bem humana, né? De status. Bem humana, assim. E a resposta de Jesus vira a lógica deles de cabeça para baixo. Totalmente. Ele chama uma criança, coloca ali no meio deles e fala que, olha, para se quer entrar no reino, tem que mudar e se tornar como uma criança. Então a grandeza vem daí, dessa humildade tipo infantil. Exatamente. É se reconhecer pequeno, dependente. E ele ainda diz que acolher uma criança em nome dele, É como acolher o próprio Jesus. É muito forte isso. muito forte. E logo em seguida vem um alerta assim bem sério. Sobre não fazer tropeçar um destes pequeninos. Nossa, a imagem que ele usa, Pesadíssima, né? A pedra de moinho no pescoço e ser jogado no mar. o que isso diz sobre o valor desses pequeninos? Quem são eles? Olha, comunica um valor imenso diante de Deus. Esses pequeninos são os que creem em Ele, talvez os mais vulneráveis na fé, os mais simples, né? Entendi. E para reforçar, ele diz que os anjos deles estão sempre vendo a face do Pai. E ainda conta a parábola da ovelha perdida. Aquela do pastor que deixa as 99 para buscar uma só que se perdeu. Essa mesma. E a alegria de encontrar essa uma é enorme. A mensagem é clara. O Pai não quer que nenhum desses pequeninos se perca. É um cuidado extremo. Ok, então tem essa valorização do pequeno, do vulnerável, mas aí o texto também fala de pecado de um jeito bem radical, né? Sim, entra naquela parte que choca um pouco. Aquela coisa de cortar a mão, o pé, arrancar o olho se te leva a pecar. É uma linguagem hiperbólica. Claro, ninguém está sugerindo automutilação literal, Ufa, mas a ênfase é na seriedade de remover, tipo, radicalmente qualquer obstáculo para o relacionamento com Deus. Qualquer coisa que te faça tropeçar. faz sentido olhar assim. E é interessante que logo depois dessa imagem forte sobre o pecado individual, Hum. o foco muda, né? Vai para o pecado entre as pessoas, entre irmãos na fé. E aí a abordagem é diferente. É mais um processo. Isso, um processo de reconciliação. Primeiro, a conversa a sós. Tentar resolver ali. Se não funcionar, Levar uma ou duas testemunhas. Para confirmar os fatos, talvez. e se mesmo assim a pessoa não ouvir, Aí sim, levar a comunidade, a igreja. E se ela recusar a ouvir a comunidade, aí a instrução é tratar como gentil ou publicano. Alguém que, de certa forma, se colocou fora da comunhão, né? exato. E isso conecta com a autoridade da comunidade que ele menciona logo em seguida. Ah, parte do ligar e desligar na terra e no céu. O que significa isso na prática? Bom, parece ligado a essa capacidade da comunidade de discernir e aplicar os ensinamentos de Jesus, né? Principalmente nessas questões de pecado, disciplina e reconciliação. Não é um poder mágico, então. Não, não é arbitrário. É algo que acontece quando a comunidade está reunida em nome dele, com a presença dele ali, como ele promete. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, Aí estou eu no meio deles. Entendi. E toda essa conversa sobre pecado e comunidade leva naturalmente, a pergunta de Pedro. sim, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes está bom? 7 já parecia bastante, imagino. Com certeza, era um número que indicava perfeição, completude. Mas Jesus Uhum. vai muito além. Não digo 7, mas 70 vezes 7. Que é um jeito de dizer. Esquece a conta. O perdão tem que ser ilimitado. Tem que refletir o perdão que a gente recebe de Deus. E para ilustrar isso, Vem a parábola. a famosa parábola do servo incompassivo ou servo impiedoso. Aquela do sujeito que devia uma fortuna absurda para o rei, né? Algo impagável. Exato. E o rei, por compaixão, perdoa tudo. Cancela a dívida toda. Uma misericórdia, assim, inacreditável. Um alívio gigantesco para ele, imagino. Mas aí, Aí vem o ponto crucial. esse mesmo servo que acabou de receber esse perdão gigantesco, sai dali e encontra um colega que devia para ele uma quantia minúscula comparando. E o que ele faz? Age sem misericórdia nenhuma. Agarra o cara, exige o pagamento na hora, manda prender.
É chocante a falta de... Conexão, né? Entre a misericórdia recebida e a praticada. Totalmente, ele não aprendeu nada com o perdão que recebeu. Nada. E quando o rei fica sabendo disso, Ah, a coisa fica feia. o rei fica furioso, chama ele de servo mau e pergunta: você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? E a consequência é dura. Duríssima. Ele é entregue aos torturadores até pagar tudo o que devia, o que na prática era impossível. A lição final é direta. Sim. Assim também meu Pai Celestial fará com cada um de vocês, se não perdoarem de coração a seu irmão. Uau! É uma ligação direta, né? Muito direta. O perdão que a gente oferece parece ser assim um reflexo indispensável do perdão imenso que a gente recebe. Quase uma condição para continuar recebendo essa graça. É um ciclo virtuoso, ou vicioso, se quebrado. É fascinante como o capítulo todo se amarra, né? Começa com a grandeza na humildade da criança. Passa pelo cuidado com os vulneráveis, a seriedade do pecado, a disciplina que busca restaurar. E culmina nesse perdão radical e ilimitado, espelhado no perdão divino. A humildade lá do começo parece ser a chave para tudo isso, né? Para conseguir viver esse perdão. Eu acho que sim. Reconhecer a própria pequenez e a própria necessidade de perdão talvez seja o primeiro passo para conseguir estender essa graça para os outros, sem limites. Fica a reflexão, então. Como é que a gente vive essa conexão hoje? Essa humildade radical e esse perdão sem conta. Como seria se a gente realmente deixasse a misericórdia que a gente recebe inspirar a misericórdia que a gente oferece? 70 vezes 7. É a grande questão, né? Para pensar e principalmente para tentar viver.